Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Conta o evangelista Lucas, no capítulo 12 de seu evangelho, que a seara de um homem rico produziu muitos grãos, tantos que ele não tinha onde guardar. Pensou e concluiu: já sei o que farei. Derrubarei os velhos celeiros, construirei outros maiores, neles depositarei todos os grãos. Depois direi à minha alma: tens à tua disposição muitos bens para muito tempo, agora descansa e goza. Mas Deus lhe disse: louco, nesta noite pedirão a tua alma, e o que amontoaste, de quem será? Certamente aquele homem rico, como bom judeu, frequentava a sinagoga, efetuava sacrifícios no templo, jejuava, pagava o dízimo. Como todos os seres humanos, ele tinha aspirações com relação a um futuro tranquilo, com bens materiais que atendessem às suas necessidades de conforto e bem-estar. Faltou-lhe um cuidado essencial. Faltou-lhe cuidar do seu espírito imortal. Só há uma certeza na vida: a morte. Todos vamos morrer. Só há uma certeza na morte: não levaremos absolutamente nada para o mundo espiritual. Caixão, como se costuma dizer, não tem gavetas. Ficará tudo aqui na terra, será tudo confiscado na rigorosa alfândega do além. Ficarão nossos bens materiais, a nossa casa, o nosso automóvel, o nosso telefone celular, o nosso iPhone, as nossas joias, até um alfinete, será tudo confiscado na rigorosa alfândega do além. É preciso, portanto, até por uma questão de inteligência, que tenhamos um pé atrás, que consideremos que amanhã, daqui a alguns anos, ou daqui a algumas décadas, todos nós vamos morrer. E é preciso, portanto, que nos preparemos, que cogitemos de ter um patrimônio que possamos levar para o mundo espiritual, a fim de que não sejamos no mundo espiritual sem teto, sem terra, habitantes das regiões umbralinas, como a gente vê sempre no processo mediúnico. E para tanto, para que cogitemos de investimentos para a vida espiritual, é preciso, em primeiro lugar, definir o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra. Afinal, qual o objetivo da existência humana? O que é que nós viemos fazer aqui? Não há objetivo nenhum, diz o materialista. A vida é um mero acidente biológico, não há passado nem futuro, e tudo vai acabar na sepultura. Diz o evangélico: estamos aqui para encontrar Jesus. Não há passado, só o futuro no paraíso, se estivermos ao lado de nosso Mestre. Diz o espírita: estamos aqui para pagar dívidas. O nosso passado é negro, o futuro será de bênçãos, se formos bem comportados. Essas afirmativas estão totalmente equivocadas. Não estamos nem mesmo aqui na Terra para pagar dívidas. O pagamento de dívidas é apenas a consequência da nossa inferioridade, da nossa maldade, dos impulsos inferiores que ainda moram em nosso coração. Porque a finalidade principal, precípua, fundamental da existência humana chama-se evolução. Nós estamos aqui para evoluir, para superar as nossas tendências inferiores, para adquirirmos aquele tesouro que, segundo Jesus, as traças e a ferrugem não corroem, nem os ladrões roubam. Tesouros representados por valores espirituais. A propósito, vale lembrar a história daquele turista brasileiro que estava no Cairo, Egito, e ele foi conhecer um homem muito sábio que morava na cidade. Quando ele entrou na casa do sábio, ele ficou admirado, porquanto o sábio, aquele homem tão sábio, tão inteligente, morava num único cômodo, onde havia apenas como móveis uma banqueta e uma pequena mesa. Uai,
falou o turista brasileiro. Era mineiro. Uai, onde estão os seus móveis? Onde estão os seus móveis? Perguntou por sua vez o sábio respondendo. Não, respondeu o turista brasileiro, eu estou de passagem por aqui. Eu também, falou o sábio. Eu também estou de passagem pela terra. Ele sabia que o importante é preparar um mobiliário para o além. Um mobiliário para a vida espiritual, a fim de que não sejamos efetivamente os sem teto, sem terra. Habitantes do umbral, como acontece com milhões de espíritos que desencarnam, como nos dá a conhecer a doutrina espírita. Então é preciso investir para a vida espiritual. E há dois tipos de investimentos fundamentais que todos devemos fazer se queremos um futuro feliz quando chegar a nossa hora: o investimento intelectual e o investimento moral. O investimento intelectual é aprender sempre, estudar sempre, alargar os horizontes do nosso entendimento, aprender a definir bem as coisas da vida. E o desenvolvimento moral é o empenho por cumprirmos aquilo que Deus espera de nós. Quando eu estiver cumprindo integralmente aquilo que Deus espera de nós, eu estarei plenamente desenvolvido moralmente. Deus, em sua infinita bondade, facilitou as coisas para nós em relação ao desenvolvimento moral. Enviou Jesus. O que fez Jesus? Ele veio simplesmente nos trazer o código da revelação, o código do amor divino. Veio trazer para nós um manual para que nós possamos cumprir o que Deus espera de nós. É cumprir o Evangelho e nós estaremos nos desenvolvendo moralmente. O desenvolvimento intelectual nos leva à sabedoria. O desenvolvimento moral nos leva ao amor. O amor e a sabedoria são as duas asas que nos conduzirão rumo à perfeição. Alçaremos voo rumo à perfeição, agitando essas duas asas, do conhecimento ou da sabedoria e do amor. Agora, um detalhe importante que nós devemos levar em consideração: nenhum pássaro voa com uma asa só. Ele vai rodar em falso. E nós também não podemos agitar apenas uma dessas asas, porque também rodaremos em falso. Se ficarmos apenas na asa do conhecimento, poderemos cair no materialismo, perdendo as perspectivas da vida e nos comprometendo em desvios lamentáveis, como acontece comumente. Stalin foi um homem muito inteligente. Hitler foi um homem muito inteligente. Mao Tse-tung foi um homem muito inteligente. E todos eles se perderam em desvios lamentáveis, foram responsáveis pela morte de milhões e milhões, dezenas de milhões de pessoas, porque ficando apenas no desenvolvimento intelectual, privilegiando a inteligência, eles deixaram a moral de lado, e deu no que deu. Por outro lado, se nós ficarmos apenas no desenvolvimento moral, atrelados superficialmente à religião, vamos cair na fantasia, como acontecia com muita frequência na Idade Média, em que religiosos, a pretexto de livrarem-se dos males humanos, isolavam-se em recantos ermos e lá ficavam vivendo à procura de Deus. Encontravam a perturbação. Muitos deles, verdadeiros alienados mentais, pastavam nos campos como se fossem bois, porque eles entendiam que era preciso retornar à natureza, e retornar à natureza é agir como os animais. Muitos se atiravam em arbustos espinhentos, ou mergulhavam em rios infestados de peixes, de cobras vorazes, porque era preciso judiar do corpo para livrar a alma. Havia determinadas ordens religiosas que faziam o voto do silêncio. Então eles se autodeterminavam a ficar o resto da vida sem pronunciar uma única palavra, considerando que era preciso silenciar a conversa com os homens para conversar com Deus. Naturalmente eram ordens masculinas, porque também submeter a mulher a ficar a vida toda sem falar seria demais, né? Então eram ordens masculinas.
O que eles conseguiram era a perturbação pura e simplesmente. Um homem no século V, coisas incríveis aconteciam. Um homem no século V da era cristã, com o propósito de afastar-se dos males humanos e encontrar Deus, ele construiu uma coluna de 8 metros de altura. 8 metros daria talvez 3 vezes esse teto direito, esse pé direito que nós temos. Aquela coluna com 2 metros de diâmetro, e lá se instalou, propondo-se a nunca mais descer dali, porque ele achava que devia isolar-se e submeter o corpo às intempéries. Lá ele enfrentou o sol, a chuva, o calor, a ventania furiosa, sempre com o propósito de afastar-se dos males humanos para encontrar Deus. Naturalmente ele era atendido nas suas necessidades por discípulos que ficavam embaixo da coluna. Uma cordinha mandava lá para cima o que ele precisava. Quando ele faleceu, 30 anos depois, ele ficou 30 anos lá em cima da coluna. Quando ele faleceu, ele foi canonizado, recebendo o título beatífico de São Simeão, o Estilita. Quer dizer, ele foi transformado em santo da Igreja Católica. Hoje, se algum religioso intentasse semelhante proeza, seria internado no manicômio. Isso é um doido de pedra. O que representa, o que significa que o pensamento religioso evoluiu, não há dúvida nenhuma. Hoje ninguém conceberia semelhante proeza para aproximar-se de Deus. Agora um detalhe interessante em relação à questão da evolução. Nós estamos aqui para evoluir, para caminhar para Deus, nos desenvolvendo intelectualmente e moralmente. É preciso considerar que ninguém retrograda, o Espiritismo é muito claro a esse respeito. Não há retrocesso evolutivo, ninguém volta para trás. A metempsicose, a ideia de que o cidadão pode reencarnar como animal, como um cavalo, como um cachorro, como um gorila, como uma cobra, isso não existe. Embora muita gente bem o merecesse, até por comportamento compatível, que bem mereceria. Mas o Espiritismo nos diz que não há retrocesso evolutivo. E há pessoas que contestam. Outro dia um amigo estava conversando comigo, ele falou: escuta, mas eu noto que muita gente retrocede no comportamento. Aquele cidadão honesto, cumpridor de seus deveres, que de repente entra para a política e ele se elege deputado e logo começa a roubar, o que aliás é raro no nosso país, né? Não houve um retrocesso evolutivo, quer dizer, ele era honesto e ficou desonesto. E aquela senhora que cuida bem da família, do marido, dos filhos, muito dedicada ao lar, um belo dia ela foge com o vizinho. Uai, não houve um retrocesso evolutivo aí? E aquele cidadão pacato e incapaz de ofender a uma mosca que um belo dia fica extremamente irritado e agride violentamente alguém, porque esse alguém homenageou a senhora sua mãe, atribuindo-lhe aquela profissão pouco recomendável. Não houve aí um retrocesso evolutivo? Não houve. O que aconteceu foi simplesmente uma revelação. O indivíduo revela que por trás do verniz social, muitas vezes, ainda há o bruto das cavernas. Então há uma revelação, mas retrocesso não. As nossas conquistas são uma bênção de Deus. O que nós conquistamos é inalienável, nós não vamos perder, tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto moral. Agora, o outro detalhe que o Espiritismo nos fala, e isso é até preocupante, nós temos que pensar um pouco nisso. A doutrina espírita nos explica que não há retrocesso evolutivo, mas há estacionamento. Sabe, o cidadão para de evoluir, estaciona. E nós estacionamos quando deixamos de aprender e deixamos de lutar contra as nossas imperfeições. Entramos num ritmo de estacionamento. E se nós bem observarmos, verificamos que multidões na Terra estão estacionárias. Olhamos ao nosso redor, na nossa própria casa, no círculo profissional, social. A gente nota aquele cidadão que ele não se preocupa, principalmente depois de uma certa idade, com a aposentadoria, garantido o sustento diário com os proventos de aposentadoria,
O cidadão não quer saber de mais nada, quer saber de ir à praia, de fazer uma viagem, tomar sua cervejinha fim de semana, encontrar com os amigos, um jogo, um cinema, uma viagem. E daí, você está aprendendo alguma coisa, você está evoluindo, você está combatendo as suas imperfeições? Não, o cidadão passa a permitir, inclusive, aquilo que é muito perigoso, uma coexistência pacífica entre o que ele tem de bom e o que ele tem de mal. Aí reside o perigo. Quando você passa a achar normal ter coisas boas e ter coisas más. Aquele cidadão que trata bem da família e tem amantes, aquele empresário que faz generosas contribuições a obras sociais e explora ferozmente os funcionários. Então entrou em regime de marca-passo espiritual. É um perigo. Deus, em sua infinita sabedoria, Ele estabeleceu limites à existência humana, aí de 80 a 100 anos, biologicamente. Nós estamos preparados para viver de 80 a 100 anos. Por quê? Porque Deus, em sua sabedoria, Ele tinha bem consciência de que se nós ficássemos, depois do estacionamento, ficássemos vivendo mais 1000 anos, nós continuaríamos estacionários. Então a morte é um tremendo choque evolutivo. A morte choca a gente, nos dá um choque de despertamento. O cidadão vai para o mundo espiritual, vemos isso no processo mediúnico. É uma agitação. De repente ele perde o corpo, ele perde tudo aquilo que ele fazia na terra, ele vai para o mundo espiritual, ele não tem patrimônio nenhum para a espiritualidade, vai para o umbral, vai sofrer, vai ser chacoalhado, sacudido para que ele desperte, cai em si, segundo a expressão da parábola do filho pródigo, e se propõe a seguir na sua marcha evolutiva, numa nova encarnação ou mesmo ainda no mundo espiritual. Quem está habituado ao processo mediúnico sabe como é grande o número de espíritos nessa condição. O cidadão se manifesta-se no centro espírita e não sabe nem que desencarnou. Uma situação terrível. Quem está habituado, eu participo de várias reuniões mediúnicas, como monitor de reunião mediúnica, que é um trabalho que nós fazemos em Bauru. Nós temos muitos grupos mediúnicos e eu participo de várias reuniões. E ao longo dos anos eu noto isso, esse problema do espírito estacionário, que vai para o mundo espiritual, ele fica num estado de sofrimento, ele não tem preparo para a vida espiritual. Ele não fez o seu patrimônio para a espiritualidade, não fez o seu tesouro que as traças e a ferrugem não corroem, nem os ladrões roubam. Kardec, em O Céu e o Inferno, ele nos dá vários exemplos de espíritos estacionários, cada um que está sofrendo no mundo espiritual as consequências da sua inconsequência na Terra. Há uma mensagem no livro O Céu e o Inferno que a gente deveria ler sempre e meditar em torno dessa mensagem. Faz um contato de um espírito desencarnado, que ele conversa com a neta reencarnada. E ele diz para a neta que ele lamentava muito o tempo que ele perdera na Terra. E a neta fala para ele: mas vovô, o senhor não foi um homem honesto na terra? Como perdeu o tempo? O senhor não foi cumpridor de seus deveres? A resposta desse espírito deveria estar gravada num quadrinho para a gente ler todos os dias. Ele diz assim: minha querida neta, não basta ser honesto aos olhos dos homens, é preciso ser honesto aos olhos de Deus. Ser honesto aos olhos dos homens é pagar as contas em dia, é não dar cheque sem fundo, é honrar os compromissos. Mas para ser honesto aos olhos de Deus é preciso muito mais que isso. É preciso esforço de aprendizado, combate sistemático às nossas imperfeições, empenho no sentido de vivenciarmos o Evangelho, que é o código do amor divino, que é a cartilha que Deus nos enviou por intermédio de Jesus, para que possamos sair do marasmo que caracteriza o espírito encarnado em sua maioria na Terra, que nós possamos aproveitar perfeitamente as oportunidades de edificação. Acho que todos aqui já leram o livro Nosso Lar, ou pelo menos assistiram ao filme Nosso Lar. No livro, André Luiz, depois de descrever os 8 anos que ele passou no umbral, 8 anos em regiões de sofrimento,
porque ele foi distraído do processo evolutivo enquanto estava entre os homens. Ele permitiu uma coexistência pacífica entre o que ele tinha de bom e o que ele tinha de mal. E depois de muito sofrer, quando ele é atendido, ele descreve a sua situação no mundo espiritual, e ele termina a descrição do estágio no umbral, dizendo assim, dirigindo-se a nós outros encarnados: ó irmãos da terra, quantos de vós poderíeis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei as vossas luzes antes de enfrentar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Mas por que, pergunta-se, por que essa dificuldade que nós temos no sentido de pontuar a nossa vida voltados apenas para o aprendizado incessante, para o bem, para a verdade? Por que temos tanta dificuldade para agitar as asas que nos conduzem à sabedoria e ao amor? É que nós estamos mais perto do início do que do fim, mais perto da animalidade do que da humanidade. Fomos criados a partir dos seres inferiores da criação. A doutrina espírita nos diz que tudo que tem vida na Terra tem um princípio espiritual em evolução. Então pega um inseto, pega um animal, pega uma ave, um peixe, um vegetal, tudo que tem vida tem um princípio espiritual em evolução. Esse princípio espiritual, através do processo reencarnatório, que ele vai reencarnando e voltando para múltiplas experiências, passando por várias espécies e várias raças, não necessariamente por todas as espécies e todas as raças, até porque muitas são extintas e muitas surgem ao longo do tempo, mas passando por períodos de evolução no reino vegetal, depois no reino animal inferior, até atingirmos a complexidade necessária para nos tornarmos um espírito, um ser pensante. Augusto dos Anjos tem um poema muito interessante a respeito desse assunto, quando ele fala em Vozes de uma Sombra, psicografia de Chico Xavier. É um poema extenso, extremamente complexo, né, com aquelas expressões difíceis usadas por Augusto dos Anjos, mas no começo ele fala bem das nossas origens, e vale a pena sempre lembrar de onde nós viemos. E ele diz assim: de onde venho? Venho das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas emergindo de cósmicas matérias, dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários das células primevas das bactérias. Veio da noite eterna das origens, do turbilhão de todas as vertigens em mil transmutações fundas e enormes, do silêncio da mônada invisível, do fundo e negro abismo tetro e horrível vitalizando corpos multiformes. Sei que evolvi, e sei que sou oriundo do trabalho telúrico do mundo da terra no imenso e vultoso abdômen. Sofri desde as intensas torpitudes das larvas microscópicas e rudes a infinita desgraça de ser homem. E por aí vai. O poema é maravilhoso. Mas nesse começo ele diz: nós viemos dos seres inferiores da criação. E o que é que caracteriza o ser inferior da criação, tanto no reino vegetal quanto animal? É o impulso egoístico, é o egocentrismo que se manifesta no impulso egoístico. O princípio espiritual em evolução, nos reinos inferiores, ele pensa apenas em si, na própria subsistência da sua espécie. Ele, guiado pelo instinto, ele só pensa na própria subsistência. Então ele é egocêntrico por natureza. E esse egocentrismo foi o barco que nos permitiu, como princípio espiritual, atravessar o pântano da inconsciência. Mas agora nós estamos na planície da razão. Esse barco já não nos interessa. Esse barco nos atrapalha. Nós não podemos, na planície da razão, carregar o barco sobre a nossa cabeça. Serviu-nos o egoísmo no passado. Hoje ele atrapalha. E nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações, justamente
como principal objetivo é vencer o impulso egocêntrico que ainda caracteriza o nosso comportamento. A tendência de conjugarmos o verbo de nossas ações na primeira pessoa do singular. Eu quero, eu posso, eu faço, eu aconteço. E as pessoas perguntam: qual a diferença entre expiação e provação? O que é uma provação? O que é uma expiação? Existe uma diferença? É lógico que se Kardec fala em provação e expiação, tem que haver uma diferença entre as duas. Eu diria o seguinte, assim, a título de estudo, para nós termos um entendimento a respeito do assunto. Provação são as dificuldades, dores, lutas, problemas que são impostos ao espírito no processo reencarnatório, a fim de que ele possa, torna o que eu falei. Provação seriam as dificuldades, lutas, problemas, dissabores que o espírito pede ao reencarnar para que ele possa superar as suas tendências inferiores. Então imaginemos o criminoso, o cidadão que cometeu muitos crimes, fez muitas coisas erradas. Chega um momento em que ele desperta, ele sente que ele está errado, que ele precisa mudar de vida, que ele precisa se reconciliar com a própria consciência. Então ele se entrega às autoridades. Olha, estou aqui, estou me entregando, sei que fiz muita coisa errada, quero pagar a minha dívida para com a sociedade, quero me reintegrar no meio social. É julgado, ele cometeu crimes, ele vai preso, ele vai para a prisão. E como ele o fez espontaneamente, por escolha, ele naturalmente vai ser um prisioneiro, assim, mais calmo, mais submisso, porque ele está passando por uma coisa que ele pediu para passar. Então é o espírito que está em provação. Ele passa por coisas que ele pediu, então ele vai ter melhores condições para enfrentar aquilo que ele próprio pediu. Todos os casos de superação que a gente vê a pessoa envolvida em graves problemas físicos ou sociais, ou numa situação social muito difícil, e o cidadão dá a volta por cima, geralmente é um espírito que veio em provação. Ele supera aquelas deficiências porque é uma coisa que ele planejou superar, ele planejou passar por aquilo. Eu tenho um exemplo notável a respeito do assunto, uma mulher que eu admiro demais, Helen Keller, mulher americana do século passado, que tem um exemplo extraordinário de superação. Vocês imaginem, para quem não conheceu Helen Keller, inclusive ela esteve no Brasil em meados do século passado, quem não a conheceu, Helen Keller, uma americana que nenê ainda, ela sofreu uma grave enfermidade que a deixou surda e cega. E consequentemente muda também, porque nós aprendemos a falar ouvindo. Como ela não ouvia desde nenê, ela não aprendeu a falar. Agora imaginem um nenê, um recém-nascido, cego, surdo e mudo, com essas principais vias de contato com o mundo físico vedadas. E como é que fica? Como é que o cidadão vai se virar? Ele não tem imagens mentais. Se isso acontece com um adulto, ele já tem imagens mentais, ele já tem maneira de se expressar em pensamento, ele pensa, ele tem palavras. Agora um nenê não tem nada disso, o cérebro dele é virgem, condenada a uma vida, praticamente uma vida instintiva, né? Como se fosse um animalzinho, pior do que qualquer animal, porque qualquer animal tem essas possibilidades de ver, de ouvir. Mas Helen Keller deu a volta por cima, graças ao concurso de uma admirável professora, Anne Sullivan, que ajudou, quando pequena, ainda adolescente, com ingente esforço, com auxílio de Anne Sullivan, Helen Keller aprendeu a ouvir com os dedos. Mas como ouvir com os dedos? Sim, ela colocava os dedos nos lábios da pessoa que falava, e pela movimentação dos lábios ela definia a palavra. Bom, em primeiro lugar, ela aprendeu a estabelecer uma identidade entre aquilo que ela ouvia, que ela percebia com o movimento dos lábios, e um objeto qualquer. Por exemplo, água, se eu falo água, ela não sabia o que é água. Então a Anne Sullivan colocou a mão dela na água e movimentou os lábios, com Helen Keller tendo os dedos sobre os seus lábios, e ela falava a água e mostrava para Helen Keller a água. Ela molhava os dedos.
Daí ela associou a água àquela movimentação dos lábios, definindo o que é a água com a movimentação dos lábios. A partir daí ela desenvolveu-se e foi aprendendo a ouvir, sempre usando os dedos. A partir desse desenvolvimento, com o tempo, mais alguns anos, e ela aprendeu a falar, outro prodígio incrível, porque normalmente o surdo não aprende a falar. Como é que ele vai aprender a falar se ele não ouve? Mas ela aprendeu a falar ouvindo com os dedos. Ela observava a movimentação dos lábios e a fonação, né? Quando nós falamos, há uma fonação, a inspiração, a expiração. Ela prestou atenção, foi pegando o jeito e aprendeu a falar. Incrível, ela falou, sem nunca ter ouvido um som, ela falou. Bom, aprendendo a falar e ouvir com os dedos, ela vai para a escola, formou-se, desenvolveu-se, aprendeu a escrever muito bem, aprendeu a falar, fazia palestras. Eu falei que ela esteve no Brasil, e ela veio fazer palestras motivacionais para pessoas deficientes físicos. Porque ninguém melhor do que ela para falar como se pode dar a volta por cima, né? Foi realmente um exemplo extraordinário. Tornou-se escritora e escreveu vários livros. Nós podemos encontrar, inclusive aqui no Brasil, traduções de livros autobiográficos de Helen Keller. No livro Minha Vida de Mulher, ela diz o seguinte: ninguém melhor do que eu sabe o que são as angústias dos defeitos físicos. Não é verdade que eu nunca esteja triste, mas há muito aprendi a não me queixar. Mesmo ferido de morte, deve esforçar-se por manter o sorriso nos lábios por amor dos outros. Eis para o que serve a religião: estimular-nos a manter o elan, a disposição de seguir em frente, procurando fazer o melhor. Admirável Helen Keller. Ela é uma demonstração flagrante, notável, de como todos nós que estaremos aqui em provação na Terra podemos dar a volta por cima, sim, uma volta por cima, e nos realizarmos como seres humanos, apesar dos problemas, dificuldades e dissabores que enfrentamos, que são próprios da Terra. E a expiação? A expiação são os mesmos problemas, dores, dificuldades e dissabores que o espírito enfrenta, só que não por escolha, mas por imposição da lei divina. Então é aquele criminoso, aquele bandido que fez, aconteceu, aprontou, e sempre fugindo da polícia, um dia ele é preso, aí ele vai a julgamento, depois ele vai parar na cadeia, mas ele vai ser um preso rebelde. Ele não está lá de vontade própria, foi uma imposição da justiça. Ele vai se debater. E nós encontramos aqui na Terra muitas pessoas em expiação, que nós as identificamos, a sua condição perfeitamente. São pessoas que se debatem, que não aceitam. Inclusive casos de suicídio geralmente envolvem espíritos em expiação. Então não aceita o que a vida está lhe dando, que na verdade é o necessário, é o remédio necessário para a sua rebeldia, e ele acaba fugindo. Às vezes, digamos, o cidadão, ele numa vida passada, ele foi rei, ou foi um homem que tinha o comando de muita gente, que agiu com perversidade, fez muitas coisas erradas. Ele reencarna numa situação de miserabilidade, um meio social extremamente precário, com a falta de tudo, com todas as dificuldades que ele vai enfrentar, que serão recursos para conter as suas ambições. Não é um problema de estar punindo. A justiça divina funciona muito mais no sentido educativo e não punitivo. Ele está sendo contido nas suas tendências inferiores, mas ele não se conforma, ele se debate, ele quer melhorar de vida, ele quer voltar ao comando, no seu íntimo a sede de mandar sobre muitas pessoas. E ele vai ser um traficante, no fim ele vai ser chefe de quadrilha, porque ele vai ter novamente o poder da forma mais fácil que ele encontrou, vai ter o poder de vida e morte, são muitas pessoas. Entra para novos desvios. Depois, quando ele reencarnar, vai ter mais problemas. A lei divina vai apertando cada vez mais, até que o espírito se disponha a não reagir negativamente e a resgatar as suas dívidas. Às vezes o cidadão vem com uma grave limitação física, como foi o caso de Helen Keller. Helen Keller deu a volta por cima. O espírito que está em expiação, muitas vezes se debate, ele reage, ele não aceita, ele se torna um transtorno na vida da família, pura e simplesmente porque ele não está aceitando aquilo que está acontecendo.
Então dá para perceber claramente quem está em provação e quem está em expiação. Quem está em provação geralmente enfrenta melhor as mesmas dificuldades, lutas e sabores, e quem está em expiação não aceita. O cidadão tem um comportamento irregular, mais agressivo, reage negativamente àquilo que a vida está lhe impondo. No livro Encontros e Desencontros, eu conto uma história interessante, real, que aconteceu, de dois bancários. Essa história ilustra bem a questão provação e expiação. Esses dois bancários trabalhavam num banco à moda antiga, aqueles bancos onde o caixa ficava numa gaiola, né? Todo cercado, toda gradeada, era uma proteção dele, ninguém entrava ali, só ele que podia entrar. E eram dois caixas, um trabalhava ao lado do outro, com duas gaiolas. Num dos caixas trabalhava Tobias, um mulato atarracado, de voz tonitruante, e de cabeça tão cerrada à conceituação espiritualista, quanto o cubículo onde ele passava os dias ali autenticando papéis. No outro guichê trabalhava Jesuíno, espírita convicto, participante, estudioso da doutrina, que não perdia a oportunidade de tentar convencer o companheiro quanto aos seus enganos. A vida, meu irmão, dizia Jesuíno para Tobias, não é um simples acidente biológico. Nós estamos aqui para evoluir, para desenvolver as nossas potencialidades intelectuais e morais. Nós não estamos aqui de passagem. Você não pode ficar entregue ao simples trabalho durante a semana de autenticar papéis em pagamentos e recebimentos e depois se entregar ao descanso preguiçoso dos finais de semana. Temos que nos mexer, meu amigo, temos que participar da comunidade, fazer alguma coisa, trabalhar, aprender, nos desenvolvemos. E Tobias sorria, igual nada, não é nada disso não, a vida é uma complicação danada, tem muita maldade no mundo, muita gente querendo explorar o próximo, a nossa sociedade é uma sociedade muito ruim, você sabe disso, eu prefiro ficar no meu cantinho, não quero ilações filosóficas e não quero me envolver com nada. Não pode ser assim, Tobias, dizia Jesuíno. O mal do mundo é apenas o bem que ainda não chegou, justamente porque as pessoas não se empenham em praticar o bem, se envolvem muito com a inércia, totalmente distanciadas de qualquer esforço em favor da própria renovação que está acontecendo com você. É por isso que a Terra, meu amigo, é um planeta de provas e expiações, onde nós estamos enfrentando as dificuldades aí para desbastar as nossas imperfeições mais grosseiras e despertarmos para Deus. Provação e expiação, pergunta Tobias, afinal o que é isso? Provação, meu amigo, são as dores, dificuldades e sabores que nós pedimos ao reencarnar para que nós possamos resgatar os nossos débitos, acordarmos para a vida, superarmos as nossas limitações. Expiação são essas mesmas dores, dificuldades e dissabores que são impostos pela justiça de Deus também para que a gente acorde e supere essa tendência ao acomodamento que caracteriza os espíritos no estágio de evolução em que nos encontramos. Ah, mas que bobagem, falava o Tobias, eu não acredito nada disso, você fala que nós somos espíritos em evolução, e eu acho que nós somos espíritos com defeito de fabricação, porque há muita maldade, muita coisa errada, eu não aceito nada disso. E assim os dias foram se passando. E Tobias, inacessível a qualquer estudo relacionado com os objetivos da existência humana. Para ele isso me interessava. Até que um dia aconteceu. À tardezinha, ao encerramento do expediente, ele chamou Jesuíno. Jesuíno, venha cá, por favor. Jesuíno foi até o guichê de Tobias, entrou lá no cubículo. Que foi? Ô Tobias, você está pálido, até mudou de cor, está branco, rapaz, o que aconteceu? Não brinque. Estou com uma diferença monstruosa no meu caixa, equivalente a 6 meses de salário, e eu não encontro a diferença, eu não sei o que vai ser de mim, a minha esposa, meus filhos, vou perder o emprego, é muito dinheiro. Calma, Tobias, falou ele, calma, meu filho, não se preocupe, vamos tentar encontrar a diferença. E Jesuíno o ajudou. Examinaram todos os papéis. Naquele dia havia acontecido um movimento muito grande, centenas de papéis, pagamento, recebimento. Ele
Jesuíno verificou todos os papéis, fizeram um levantamento demorado, ficaram horas ali fazendo o levantamento, contou o dinheiro restante no caixa, realmente havia aquela diferença. Bom, Tobias, falou Jesuíno, você realmente pagou esse dinheiro a mais para alguém levou esse dinheiro. E Tobias ficou apavorado, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Eu vou ser dispensado, coitados dos meus filhos, da minha mulher. Calma, calma, Tobias, eu posso até lhe emprestar uma parte desse dinheiro. O banco não vai mandá-lo para a rua por causa disso não, você é bom funcionário, o pessoal gosta de você, fique tranquilo. E você ainda tem uma chance, em duas, de reaver o dinheiro. Uma chance em duas como? Bem, se a pessoa que levou o seu dinheiro a mais for um espírito em provação, é bem provável que traga o dinheiro de volta. Se for um espírito em expiação, meu filho, dê por perdido, que ele não vai trazer mesmo. E Tobias passou a noite atormentado, sentindo-se despedido lá no dia seguinte, o banco ia demiti-lo, o que seria da sua mulher, dos seus filhos. E de manhã, vai para o serviço, quando abre o banco, entra uma senhora, baixinha, miudinha, vai ao guichê de Tobias. Bom dia, seu moço. Bom dia. Lembra de mim? Não, senhora. Eu estive aqui ontem. Vim sacar um dinheirinho. Eu acho que o senhor botou alguns zeros a mais, porque o senhor me pagou um dinheirão. Eu só percebi quando eu cheguei em casa e fui conferir, e vi que tinha muito dinheiro a mais. Eu vim trazer para o senhor o que o senhor me pagou a mais. E Tobias, todo emocionado, né, trêmulo, conta o dinheiro, exatamente a diferença de seu caixa. Empolgado, ele volta-se para Jesuíno e faz ressoar a sua voz tonitruante por toda a agência, dizendo: Jesuíno, Jesuíno, é espírito em provação, Jesuíno. Viva a evolução! Finalmente ele aprendera a raciocinar em termos espíritas, né? Foi uma iniciação para ele. Bem, minha gente, como a Terra é um planeta de provas e expiações, certamente nós estamos em provação e expiação. Santo aqui na Terra é difícil. Raros espíritos vêm à Terra em missão. Eles não têm débitos para com o planeta, nem para com a justiça divina. Vêm em missão, mas esses são raríssimos. Então eu diria que todos nós estamos aqui em provação ou expiação. Seria até interessante definir, será que nós poderíamos definir qual a nossa condição? Vamos pensar um pouco. Nós estamos aqui em provação ou expiação? Pensemos um pouco. Vamos fazer um teste. Eu proponho para vocês um teste para definirmos se estamos em provação ou expiação. Esse teste será feito de algumas questões que eu vou levantar e vocês vão pensando na resposta, né, com duas alternativas. Então, por exemplo, diante da morte de um familiar, espírito em provação, seja feita a vontade de Deus. Espírito em expiação, por que Deus fez isso comigo? Diante de uma doença grave, espírito em provação, Deus me dará forças. Espírito em expiação, não suporto esse sofrimento. Diante da perspectiva da própria morte, espírito em provação, confio-me aos cuidados dos bons espíritos. Espírito em expiação, resistirei até o último suspiro. Diante da dificuldade de uma prova escolar, espírito em provação, estudarei mais. Espírito em expiação, farei uma cola. Diante de um desastre financeiro, espírito em provação, começarei uma vida nova. Espírito em expiação, a minha vida acabou. Diante de um amor não correspondido, espírito em provação, respeito os seus sentimentos. Espírito em expiação,
farei um despacho. Diante de uma desilusão amorosa, espírito em provação. Diante de uma desilusão amorosa, espírito em provação. Deus é Pai, aprenderei a viver sem Ele. Espírito em expiação. Deus é Pai, Ele há de pagar. Diante da dificuldade de entendimento com alguém, espírito em provação. Reconheço que tenho culpa. Espírito em expiação, a culpa é sua. Diante de um prejuízo causado a alguém, espírito em provação. Reconheço o meu débito, pagarei a minha dívida. Espírito em expiação, negarei até o último momento. Diante de um motorista que quase provoca um acidente no trânsito, espírito em provação. Deus o ilumine. Espírito em expiação. O diabo o carregue. Diante da dificuldade de relacionamento no lar, espírito em provação. Estamos juntos para nos harmonizarmos. Espírito em expiação. Mas será que andei atirando pedra na cruz? Diante de uma bolsa de dinheiro encontrada, espírito em provação, procurarei o dono. Espírito em expiação, gastarei até o último centavo. Bem, se nós cravamos as respostas na alternativa A na sua maior parte, beleza, estamos aqui em provação. Se pegamos a B, estamos numa expiação dura aí, não estamos aceitando muito. Na verdade, minha gente, eu diria o seguinte: não importa muito se nós estamos em provação ou expiação. O que importa é a nossa reação, nosso esclarecimento, a nossa maneira de ser. Pode um espírito em provação, de repente, entrar pelo desvio, fazer coisas erradas, não se conformar. E pode um espírito em expiação, de repente, se convencer de que ele deve mudar de vida, se esclarece, fica conhecendo o espiritismo, sei que sou em expiação, vou procurar cumprir os desígnios divinos, beleza. Então o que importa realmente é o presente, é o que nós estamos fazendo. E nisso a doutrina espírita é uma bênção, que nos dá uma visão muito objetiva dessas realidades, para que em provação ou expiação procuremos fazer o melhor, desenvolvendo-nos tanto intelectual quanto moralmente. Então é fundamental que façamos isso. E é preciso também destacar alguns aspectos interessantes. Por exemplo, a justiça brasileira na atualidade, ela prevê que o sentenciado pode ter uma redução da sua pena se ele trabalhar e estudar na prisão. Acho ótimo isso, é uma bela medida, porque uma das dificuldades do cidadão que está preso, quando ele sai, é reintegrar-se na vida social. Ninguém lhe dá emprego, ele não tem preparo e tem uma ficha suja, ele não tem preparo nenhum para enfrentar o desgaste de uma reintegração na vida social. Agora, se ele trabalha e estuda na prisão, ele vai ter mais facilidade, tranquilamente. Vai ter melhores possibilidades de se reintegrar. Então, acho ótimo que o cidadão que trabalha e que estude, ele tenha uma redução da sua pena. Na verdade, a justiça humana está imitando a justiça divina. É assim, exatamente assim que funciona a justiça divina. Nós podemos ter uma redução da nossa pena estudando e trabalhando. Estudando, por exemplo, a doutrina espírita, tendo um conhecimento dos mecanismos de causa e efeito que nos regem, e tendo a noção de que eu estou colhendo hoje o que semeei ontem, logicamente eu vou ter melhores condições para manter o equilíbrio, vou sofrer menos. Porque não nos esqueçamos uma coisa fundamental: 70% dos nossos sofrimentos
em face de situações que enfrentamos, nascem da rebeldia, da inconformação, da revolta. Diante da morte de um familiar, por exemplo, o sofrimento maior é a revolta, a não aceitação. Quando nós aceitamos aquilo que nós não podemos mudar, que faz parte de um processo expiatório, o sofrimento maior desaparece. E nesse aspecto, o Espiritismo é bem aquele consolador prometido por Jesus. O Espiritismo vem nos consolar, ele vem nos dar esclarecimentos a respeito dos porquês do sofrimento humano. Por isso ele é o consolador. Por isso o espírita que estuda a doutrina, que tem conhecimento doutrinário, não esse conhecimento superficial de pessoas que vêm ao centro espírita só para receber o passe, para receber um benefício espiritual, mas o verdadeiro conhecimento daquele que estuda a doutrina, que participa de cursos, que se integra no centro espírita, que procura realmente avançar no conhecimento espírita, beleza, ele tira tudo de letra, ele tem mais facilidade, porque ele tem um entendimento de por que as coisas acontecem. Por outro lado, o trabalho, que também ameniza as nossas penas. Quando nós trabalhamos no campo do bem, quando nos integramos em serviços em favor do próximo, o que acontece? A nossa pena é reduzida. Pedro, o apóstolo Pedro, numa das suas epístolas universais, ele tem uma expressão fenomenal, lembrando os ensinamentos de Jesus. O amor cobre a multidão dos pecados. Com a prática do amor, nós reduzimos as nossas penas. Quando todos estamos na Terra para pagar dívidas, não há dúvida nenhuma, em face dos nossos comprometimentos do passado. Além da necessidade de evoluir, nós estamos pagando dívidas em face da nossa imaturidade. Agora, Deus nos concede duas moedas, isso é importante, meus amigos. Deus nos dá duas moedas para pagar as nossas dívidas. É a moeda da dor e a moeda do amor. E até um cálculo aritmético que a gente pode fazer simples. Quanto mais amor, menos dor. Quanto menos amor, mais dor. Tranquilo. Porque são duas moedas. Se eu usar mais a moeda do amor, eu vou usar menos a moeda da dor. Por isso que o espírita consciente e convicto, ele participa de obras sociais, ele trabalha, ele procura ajudar o próximo. Ele se empenha porque ele sabe que é a moeda do amor substituindo a moeda da dor. Para que ele sofra cada vez menos. Na medida em que ele, integrado nos verdadeiros objetivos da existência humana, ele está sempre aprendendo e sempre aprimorando-se moralmente, principalmente através da prática do bem. Quando nós nos imbuímos desse conhecimento, da realidade desse conhecimento, beleza, a nossa vida fica extremamente produtiva e nós conseguimos o prodígio de sermos felizes mesmo enfrentando os sofrimentos na Terra. Porque não tem nada a ver sofrimento com felicidade. Sofrimento pode ser uma imposição da vida, mas a felicidade é uma conquista pessoal de cada um de nós. E na medida em que eu esteja empenhado no bem, beleza, eu vivo bem, mesmo enfrentando sofrimentos. Lembro de uma história muito interessante de uma repórter que estava fazendo uma matéria sobre creches, e ela foi a uma creche. Ela ficou admirada porque a creche era maravilhosa. Um trabalho maravilhoso feito, as crianças muito bem atendidas, os funcionários muito bem treinados, a maior parte dos funcionários, senhoras e moças que trabalhavam. E realmente ela ficou admirada pelo funcionamento da creche. Foi conversar com a diretora. Eu vim cumprimentá-la, porque me disseram que a senhora é o cérebro e o coração dessa entidade. Fiquei maravilhada com o funcionamento. E a diretora falou: minha filha, é bondade das minhas auxiliares. Na verdade, eu estou aqui assim como os ponteiros de um relógio. Sabe, os ponteiros aparecem, todo mundo olha para os ponteiros do relógio. Só que os ponteiros não representam nada. Eles seriam totalmente inertes se não houvesse um mecanismo por trás, fazendo com que eles se movimentem. Eu sou a parte visível da creche, os ponteiros que aparecem, mas quem trabalha mesmo são as minhas auxiliares. Elas é que têm todo o mérito. E saiba, minha filha, que eu na verdade não tenho mérito nenhum, porquanto eu estou aqui numa pena alternativa. Pena alternativa, falou surpreendida a repórter. Eu não posso imaginar a senhora com problemas enfrentando autoridades.
Problemas com as autoridades da terra, não, mas tenho problemas com as autoridades do céu. Sabe, minha filha, eu sou espírita, aceito a reencarnação, sei que em vida passada eu pratiquei o aborto muitas vezes, recusei minha maternidade, tive uma vida meio inconsequente. Nesta existência, eu tive tendência à depressão desde jovem, estéril inclusive, com graves problemas psicológicos. Com a bênção do Espiritismo eu comecei a me esclarecer, e Deus me deu a graça desta pena alternativa. Eu estou resgatando os meus débitos, cuidando de filhos e mães alheias, já que eu não posso cuidar de meus próprios filhos. Por isso eu me sinto muito feliz, me sinto muito bem hoje, graças ao Espiritismo. Abençoada doutrina espírita, jamais seremos suficientemente gratos a Deus pela bênção do conhecimento espírita, que nos oferece uma visão tão objetiva, tão clara dos problemas humanos. Mas não esqueçamos de que o conhecimento implica em compromisso. Jesus dizia que muito será pedido àquele a quem muito se ofereceu. E pergunta-se, será que nós estamos correspondendo às expectativas da espiritualidade? É uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos, diariamente. Para um detalhe importante, meus amigos, fala-se na atualidade que nós estamos na iminência de uma promoção de nosso planeta, deixando a condição de mundo de expiação e provas, onde o egoísmo predominante nos corações é o elemento gerador de todos os males, para a condição de mundo de regeneração, onde consciências despertas em relação aos objetivos supremos da vida elegerão serviço no campo do bem por supremo recurso de reabilitação e bem-estar. O povo fala, no meio espírita, já ouvi gente falar que neste século nós teremos a consumação dessa transição. Até o final do século nós estaremos transformados num planeta de regeneração. Eu, infelizmente, tenho as minhas dúvidas, eu acho que nós estamos um pouco longe disso. Podemos até dizer que estamos em transição para o planeta de regeneração. Mas se eu sair daqui do Rio e for para São Paulo, a partir do primeiro quilômetro em que eu esteja de viagem, eu já estarei em transição. O que não quer dizer que eu já esteja chegando em São Paulo. Entendo que isso acontece em relação à promoção de nosso planeta. Estaremos sempre em transição, mas parece-me que estamos muito longe ainda do planeta de regeneração, quando haverá aquela separação do joio e do trigo, né? Os bons dos maus, os bodes das ovelhas, a que se refere Jesus, para que a terra possa realmente ser promovida. E eu lembro uma expressão de Jesus no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, quando ele fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Interessante essa observação de Jesus. Ele fala que quando houver a promoção do nosso planeta, ficarão na terra os que houverem conquistado a mansuetude. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que significa que, se isso acontecesse agora, ou nos próximos decênios, a terra ficaria deserta, meus amigos. Tem algum manso aqui? Quem é manso? O vocábulo manso está tão desgastado que chamar alguém de manso é xingar. Ninguém quer ser chamado de manso. No entanto, o manso é apenas alguém que superou a agressividade. Ele conquistou a mansuetude, ele não tem reações negativas. As raízes de sua estabilidade residem nele, não nos outros. Porque nós somos agressivos, nós sempre reagimos às coisas que nos façam. Seja no lar, no local de trabalho, na rua, onde estivermos, nós reagimos às circunstâncias ambientes. E o ideal é nós termos a nossa própria reação, a nossa própria maneira de ser. Não reagir às circunstâncias exteriores. Ter controle sobre as nossas emoções. Ter as raízes de estabilidade emocional dentro de nós mesmos. Esse que é o grande problema, o grande desafio. Se nós bem observarmos, sabemos perfeitamente que a origem dos males humanos está no egoísmo. Mas também, se observarmos, verificaremos que a maior manifestação do egoísmo é a agressividade. Por que os lares se desfazem? Por que marido e mulher se desentendem? Por causa da agressividade. Agressividade em palavras, em pensamentos, em gestos e até agressividade física. Não há casamento que resista. Às vezes o casal, numa briga,
ambos exteriorizam atos de agressividade, até com palavras, e palavras que às vezes o outro não esquece, falando coisas que são irreparáveis. Acaba o casamento. Por que os países entram em guerra? Porque os litigantes são incapazes de se reunir, discutir as suas pendências, as suas diferenças. Não, partem para a agressividade, querem resolver na marra. Então o mundo está em permanente conflito por causa da agressividade. Por isso que eu digo que não vai ser para agora. No meu entender, vai demorar muito tempo. Eu me lembro quando houve a virada do milênio e aquela euforia no meio espírita. Agora nós estamos na civilização cristianizada do terceiro milênio, né? O que a doutrina espírita nos fala, principalmente através de Chico. Não, agora nós estamos na civilização cristianizada do terceiro milênio. Mas Chico teve uma ponderação que eu acho muito importante. Meus irmãos, falou ele, não podemos esquecer que um milênio tem 1000 anos. Então a civilização cristianizada do terceiro milênio pode levar 1000 anos para acontecer. E vai levar muito tempo até que os homens despertem para a necessidade de combater o egoísmo. E nós estamos longe disso aí. Agora, um detalhe que eu acho mais importante. Se coletivamente nós estamos longe da regeneração, nada nos impede de entrarmos em regeneração individualmente. Beleza. Se a coletividade não quer, eu vou entrar em regeneração. Como? Através do empenho de aprender sempre, estudar sempre e assimilar os princípios do Evangelho. Desenvolvimento moral, desenvolvimento intelectual. É o empenho no sentido de superarmos os impulsos egoísticos. E se nós estamos na Terra para isso mesmo, então vamos aproveitar a oportunidade, conscientes que nós estamos agora, de que estamos na Terra para isso, vamos fazer o melhor. Vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos ajudem, que nós possamos superar as nossas limitações, buscando as marcas do Cristo, que representam o sacrifício dos interesses pessoais em favor do bem comum. Eu gosto muito dessa expressão, as marcas do Cristo, usada por Maria Dolores, né, que se manifestava pelo Chico. As marcas do Cristo, você ter as marcas do Cristo, é você estar disposto ao sacrifício dos seus interesses, em favor do bem comum, seja no lar, no local de trabalho, na rua, onde você estiver. E sem dúvida alguma, muitos de nós, quando nos preparávamos para a presente existência, no mundo espiritual, teremos elevado o nosso pensamento em oração, dizendo assim: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, entre as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa buscar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão em que me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e segurança, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo dos céus, guiando-nos os passos, e que por atender a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho, e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas, no anseio de seguir-te quero, trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres, uma resta de paz. Que eu seja alguém sem destaque, sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de pedras e agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie, ajuda-me a estender as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu retorne ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir sem perguntar a quem.
Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Jesus os abençoe.